Imagine um caixão pequeno demais para carregar tanto peso. Não o peso de um corpo, mas o de um reino inteiro. Uma coroa de ouro repousa sobre um rosto que nunca conheceu a barba, e ao lado, uma mãe que chora, com lágrimas tão calculadas quanto um imposto medieval. Essa não é só mais uma história de reis e rainhas. É a prova de que, no jogo pelo poder, até o sangue pode ser usado como moeda. Hoje, você vai ouvir sobre um trono que nunca deveria ter sido ocupado, sobre a infância transformada em estratégia de guerra, e sobre a noite em que o amor materno se tornou a arma mais letal do reino. É um conto de traições veladas, banquetes envenenados e fantasmas que ainda andam por corredores gelados. Mas cuidado! Essa não é uma história para quem gosta de finais felizes. É uma história para quem gosta de saber como as coisas realmente aconteciam, sem filtros, sem romantismo e com toda a sujeira escondida sob o tapete da história. Então, se você está pronto para conhecer o lado mais sombrio da realeza, já se inscreve no canal agora mesmo, deixa o like para ajudar essa história a ecoar e escreve nos comentários de onde você está ouvindo. Quero saber até de qual fuso horário você está prestes a perder o sono. Ele estava morto. Frio como a pedra polida sobre a qual repousava, pequeno demais para aquele caixão ornamentado, mas grande o suficiente para carregar o peso de uma dinastia inteira nos ombros. Ombros que mal tinham aprendido a vestir uma capa real. A coroa, reluzente, parecia zombar dele. Era como se dissesse: "Você nunca foi feito para mim." Ao redor, velas tremulavam e sombras alongavam os rostos dos presentes. Mas o que realmente chamava a atenção era a mulher à frente do corpo. Uma mãe com expressão perfeitamente calculada entre dor e vitória. Mas nada começa no fim, não é? Voltemos para o dia em que um coro de sinos anunciou ao mundo que o trono tinha um novo dono. Não um guerreiro, não um estadista, mas um menino. Um menino tão frágil que, se você espirrasse perto, o derrubaria da cadeira real. E foi nesse instante que todos os abutres de sangue azul começaram a circular mais baixo, farejando a oportunidade. O reino, acostumado a reis adultos, agora tinha um soberano que precisava ser lembrado de escovar os dentes. Naquele dia, a corte estava radiante. Mas não pelo motivo que você imagina. Os sorrisos eram largos porque sabiam que, finalmente, teriam um monarca que poderiam manipular como um boneco de marionete. Imagine um grupo de investidores comemorando porque o novo CEO da empresa é um bebê. A diferença é que aqui, em vez de relatórios financeiros, o garoto assinaria decretos que nem sabia pronunciar. E a primeira que percebeu o valor disso foi a própria mãe. Ah, a mãe. Figura elegante, postura impecável, voz mansa e olhos de tubarão faminto. Ela sabia que o trono não era para o filho, era para ela. E ele seria apenas a chave dourada para abrir a porta do poder absoluto. Nas semanas seguintes, o menino passou a ter menos tempo para brincar e mais tempo para aprender a governar, o que basicamente significava repetir as frases que ela colocava em sua boca. Era um teatro, e ele era o protagonista sem saber a trama. A cada aparição pública, a plateia via um rei menino encantador. O povo jogava flores, as damas suspiravam e os pintores faziam retratos dignos de contos de fadas. Mas por trás da cortina era outra história. O pequeno monarca vivia sob um regime de controle disfarçado de carinho. Não escolhia o que comia, o que vestia, nem quando podia respirar sem pedir permissão. A infância dele estava sendo cuidadosamente desmontada peça por peça. E o trono, o trono, gigantesco, frio, feito para homens com costas largas e mãos calejadas de espada. Ver aquele menino sentado nele era como assistir a um gato tentando dirigir uma carruagem. Era engraçado, até você perceber que as rédeas não estavam nas mãos dele, mas nas de alguém que não tinha escrúpulos em chicotear o cavalo até a exaustão. O palácio, sempre cheio de cochichos, começou a se transformar em um tabuleiro de xadrez humano. Generais, nobres, clérigos, todos jogando suas peças em torno do rei, enquanto a mãe movia-se como a rainha mais perigosa do jogo, a que pode atravessar o tabuleiro inteiro em um único movimento. Ninguém ousava enfrentá-la diretamente, mas todos sabiam que, quando aquele menino crescesse, as coisas poderiam mudar. E crescer era justamente o problema. A cada centímetro a mais que ele ganhava, a cada nova ideia que escapava sem a permissão dela,
Aumentava o risco de que descobrisse que podia governar sozinho. E, como em qualquer série medieval de sucesso, o risco para um personagem geralmente significa que alguém logo vai preparar veneno. Só que aqui, o roteiro não tinha heróis prontos para impedir o golpe. Foi numa noite de outono, enquanto a corte brindava a prosperidade do reino, que os olhos da mãe se encontraram com os de um dos conselheiros mais leais ao filho. Não precisou de palavras. Aquele olhar era a assinatura de um contrato silencioso, o início de algo que terminaria em um funeral. A partir dali, cada gesto dela era um capítulo escrito com tinta invisível, mas legível para quem sabia interpretar o perigo. Enquanto isso, o menino vivia sua vida entre aulas entediantes e banquetes que ele não entendia por que precisava participar. Era um rei solitário, cercado de gente. Uma criança com tudo, menos liberdade. Talvez, se alguém tivesse sussurrado que ele estava numa armadilha, poderia ter tentado escapar. Mas ninguém ousava. E assim, ele seguiu, caminhando direto para a armadilha com a inocência de quem acredita que mãe é sempre refúgio. O destino dele já estava decidido, mas, como toda boa tragédia, havia que se esperar o momento certo para o ato final. Até lá, a mãe mantinha o teatro. Abraços em público, discursos emocionados, histórias contadas na hora de dormir, todas cuidadosamente roteirizadas para parecer afeto. E talvez essa seja a parte mais cruel. Ele acreditava em cada palavra. E agora, aqui estamos, de volta àquela sala iluminada por velas, onde um corpo pequeno repousa em silêncio. Não há lágrimas sinceras, não há justiça, apenas o eco frio de um segredo que todos carregam. E eu quero que você me diga nos comentários: o que é pior? Um rei traído pelo povo ou um filho traído pela própria mãe? Ele ainda não sabia, mas aquele trono não era um assento, era uma sentença. Sentar ali era como se apoiar num ninho de cobras, cada uma com um nome e um título de nobreza. A madeira entalhada escondia mais venenos do que os frascos de um alquimista, e ao redor, cada olhar era uma promessa de golpe. Era o tipo de lugar onde um adulto experiente já perderia o sono. Imagine uma criança, um brinquedo no meio de um salão cheio de predadores. Voltemos à primeira sessão oficial de conselhos que ele presidiu. A mesa era longa, coberta por mapas e pergaminhos, mas o único que não sabia ler todos aqueles símbolos era o próprio rei. Os conselheiros falavam com palavras complicadas, propositalmente intrincadas, enquanto ele balançava as pernas debaixo da cadeira, tentando alcançar o chão. Era como colocar um aluno do jardim de infância para julgar um concurso de matemática quântica. Lá estavam eles, generais com medalhas brilhantes, monges com túnicas gastas, nobres com anéis pesados. Cada um carregava um sorriso que parecia cordial, mas tinha a pontinha de faca por baixo. Faziam discursos longos, davam tapinhas amigáveis no ombro do menino, e cada gesto dizia: "Você é o rei, mas nós somos o reino." Uma ironia cruel, como dar a chave da cidade para alguém e depois trocar a fechadura. E no centro de tudo, a mãe. Sempre atenta, sempre próxima, sempre controlando as pausas, os olhares, os suspiros. Se alguém ousava falar diretamente com o filho, ela interceptava a conversa com a habilidade de um guarda-costas e a sutileza de uma serpente. Para o mundo, era proteção maternal. Para quem entendia de política, era bloqueio estratégico. Ela estava moldando um rei domesticado. A corte tinha suas regras não escritas. Nunca confiar demais, nunca falar tudo, e nunca, jamais, se colocar entre a mãe e seu objetivo. Os corredores ecoavam com histórias antigas de regentes e tutores que tentaram controlar monarcas jovens, todos mortos ou exilados. Essa era a verdadeira herança daquele trono, um histórico de sangue e silêncio. E o menino, sem saber, estava prestes a virar mais um nome nessa lista. Mas por enquanto, ele ainda era visto como útil. Uma criança no trono era perfeita para discursos emocionais, para conquistar o povo com a imagem de pureza e para servir como escudo humano contra críticas. Quando os impostos subiam, a culpa caía sobre os conselheiros. Quando algo dava certo, o crédito ia para o pequeno rei. Era uma encenação tão bem feita que dava vontade de vender ingresso e servir pipoca. Enquanto isso, o povo lá fora alternava entre simpatia e pena. Nas tavernas,
Homens riam dizendo que o rei devia estar aprendendo a escrever seu nome no mesmo pergaminho onde assinava decretos. Nas feiras, mulheres comentavam que talvez fosse melhor assim, já que um adulto no poder raramente pensava no bem comum. E os boatos? Os boatos eram tempero essencial para manter o clima de novela política. Dentro do palácio, cada dia era um teste. O menino não podia errar na postura, no tom de voz, nem na entonação das palavras escritas para ele. Tudo era calculado para projetar segurança e sabedoria que ele não tinha. Se um discurso soava fraco, a mãe corrigia. Se um gesto parecia infantil, ela disfarçava. Ele estava sendo treinado não para ser rei, mas para ser a marionete perfeita, uma peça que poderia ser descartada quando já não fosse mais necessária. O problema é que crianças crescem, e, com o crescimento, vem a curiosidade. O rei começou a fazer perguntas incômodas. Por que não podia decidir nada sozinho? Por que os mapas do reino mostravam terras que ele nunca viu? Por que os generais riam baixo quando ele saía da sala? Perguntas são perigosas, especialmente quando feitas por quem ocupa o trono. E a mãe sabia disso melhor do que ninguém. Naquele ponto, a situação já era como um castelo de cartas equilibrado sobre uma mesa instável. Bastava um sopro para derrubar tudo. E esse sopro veio quando o menino, durante um banquete, decidiu contradizer a mãe em público. Foi algo pequeno, uma correção sobre a origem de um prato servido. Mas o silêncio que se seguiu foi tão pesado que até as tochas pareceram vacilar. Ali, pela primeira vez, ela o olhou não como filho, mas como obstáculo. O rei não percebeu a mudança. Continuou sorrindo, continuou comendo, continuou vivendo a ilusão de que estava seguro. Mas a mãe, naquela noite, voltou para seus aposentos com a decisão tomada. O jogo estava prestes a mudar de regras. E quando isso acontece em uma corte medieval, a peça mais frágil raramente sobrevive. E assim, o trono mais perigoso da Europa, que já havia engolido homens feitos, agora preparava-se para devorar uma criança. Só que dessa vez, o predador não estava fora dos muros do palácio. Estava dormindo no quarto ao lado. Dizem que o amor de mãe é a força mais poderosa do mundo. Balela. A força mais poderosa do mundo é a ambição. E a mãe do rei sabia disso melhor que qualquer general. Se existia algo mais valioso que a coroa, era o controle sobre quem a usava. E ela não apenas controlava, ela moldava, esculpia, redesenhava o filho como um artesão que sabe exatamente onde cortar para que a peça final sirva ao seu propósito. Mas voltemos ao início dessa relação nada comum. Antes mesmo de o menino tocar no trono, a mãe já havia ensaiado cada passo. Não era uma mulher comum, era uma estrategista, não no campo de batalha, mas no tabuleiro da corte, onde uma palavra podia derrubar mais cabeças que uma espada afiada. E ela falava muito, doce, pausada, convincente, como quem oferece mel envenenado numa taça de cristal. No começo, todos viam nela apenas uma regente zelosa, alguém disposta a proteger o filho da brutalidade do mundo. Era a imagem perfeita. Viúva elegante, de luto eterno, dedicada ao bem do herdeiro. Mas, como todo figurino, essa imagem escondia costuras. Costuras feitas de intriga, alianças secretas e um arquivo mental com a ficha de cada aliado e inimigo do reino. Ela entendia que o trono não era estático. Era um prêmio em constante disputa. E para mantê-lo na família, às vezes era preciso tomar decisões que fariam qualquer moralista medieval desmaiar. A diferença é que ela não desmaiava. Nunca. Ao contrário, ficava mais firme. Era o tipo de pessoa que não apenas sabia aonde queria chegar, mas também sabia quantos corpos precisariam ser enterrados no caminho. O filho, claro, não via nada disso. Para ele, a mãe era apenas mãe. A mulher que o acordava, o vestia, o corrigia quando pronunciava errado o nome de um nobre estrangeiro. Ela era o mundo dele, e esse era o problema. Porque quando o mundo decide te destruir, não há para onde fugir. Principalmente se você ainda acredita que é amado sem condições. Enquanto outros regentes se preocupavam com invasões, fomes e pestes, ela se dedicava a manter cada passo do filho sob vigilância. Criados leais a ela relatavam até quantas vezes o menino suspirava ao dia. Os professores eram escolhidos a dedo, não pelo que sabiam ensinar, mas pelo que sabiam omitir.
A vida do rei era um castelo de vidro, transparente para ela, opaco para todos os outros. Nos salões, ninguém ousava mencionar a ideia de que o menino cresceria e um dia governaria sozinho. Não porque fosse um segredo, mas porque era uma piada de mau gosto. Ela não educava para formar um rei, educava para manter um fantoche obediente. E, se o fantoche resolvesse cortar as cordas, ela já tinha tesouras afiadas. O mais irônico é que, quanto mais ela controlava, mais o menino despertava curiosidade nos outros. Generais começavam a se perguntar como ele reagiria sem a mãe por perto. Nobres cochichavam sobre possíveis casamentos que poderiam afastá-lo dela. E tudo isso só alimentava o instinto mais perigoso de uma mãe ambiciosa: a necessidade de manter domínio absoluto. Quando alguém ousava se aproximar demais, ela reagia como uma leoa, mas não com garras. Usava boatos, sorrisos e alianças sutis para afastar a ameaça. Era eficiente, fria e, acima de tudo, paciente. Não matava com pressa, matava lentamente, até que a vítima pensasse que estava se afogando sozinha. O filho, claro, não percebia nada. Continuava vivendo na bolha dourada, sem entender que estava cercado não por amor, mas por uma fortaleza de manipulação. Com o passar dos anos, essa bolha começou a rachar. O menino começou a ter ideias próprias, pequenos gestos de independência. Nada perigoso. Ainda. Mas para ela, cada gesto desses era como ouvir o tilintar de uma lâmina sendo desembainhada. E ninguém saca uma espada no mesmo campo onde ela joga sem sofrer as consequências. E foi nesse momento que o destino começou a mudar de rumo. A mãe deixou de apenas proteger para começar a planejar. Não mais planos para governar com o filho, mas planos para governar sem ele. Um raciocínio que, no mundo dela, não era monstruoso. Era apenas lógico, porque, afinal, melhor ser chamada de cruel do que ser chamada de ex-rainha. Assim, o que antes era um teatro de proteção, começou a se transformar num roteiro de execução. E ninguém, nem mesmo o protagonista, percebeu a mudança na trama. Ele tinha brinquedos que custavam mais que a casa de qualquer camponês, mas não tinha liberdade para brincar sem supervisão. Cada boneco de madeira, cada soldadinho de metal, cada miniatura de castelo parecia um presente. Mas era, na verdade, uma lição disfarçada. A mãe escolhia os presentes como quem escolhe peças num jogo de guerra. Nada estava ali por acaso. Até o cavalo de balanço servia para ensinar postura real e controle. Voltemos ao pátio interno do palácio, onde o menino passava horas brincando sob o olhar atento de guardas e criados. Ele não podia correr até perder o fôlego. Não podia se sujar na terra. Não podia inventar jogos. Toda diversão precisava seguir as regras. E regras, no palácio, significavam que a imaginação estava sempre com correntes nos tornozelos. A infância dele não era um jardim, era um tabuleiro controlado. Havia também os professores, que mais pareciam espiões. Ensinavam história, mas apenas as versões convenientes. Ensinavam política, mas apenas o bastante para ele repetir discursos escritos por outros. Ensinavam etiqueta, mas com a severidade de um general treinando um soldado para desfile. O menino aprendia desde cedo que até o jeito de segurar uma taça podia ser usado como arma, ou como fraqueza. Nos raros momentos em que escapava do roteiro, a mãe estava lá para puxá-lo de volta. Um olhar, um gesto, um comentário sutil. E o recado estava dado. Ele não percebia a manipulação, achava que era cuidado. Afinal, quando você cresce cercado por muros, acredita que o mundo é assim mesmo, seguro dentro, perigoso fora. Ninguém lhe dizia que, às vezes, o perigo mora justamente dentro das muralhas. As visitas que recebia também eram cuidadosamente filtradas. Amigos de infância, apenas filhos de nobres aliados. Conversas sempre monitoradas. Risadas, permitidas, mas medidas. Era como viver numa peça de teatro que nunca acabava, onde o público muda, mas o roteiro continua o mesmo. Até a inocência tinha prazo de validade. Enquanto outras crianças aprendiam a negociar trocas de figurinhas ou a inventar mentiras para escapar da lição de casa, ele aprendia a medir palavras, calcular respostas e esconder pensamentos. Era uma habilidade útil e perigosa, porque um dia poderia usá-la contra a própria mãe. Mas esse dia ainda estava longe, e ela fazia questão de mantê-lo assim. E havia os banquetes. Para qualquer criança, mesas cheias de doces e carnes seriam um paraíso.
Para ele, era um campo de treinamento social. Cada mordida era calculada para não parecer ansiosa. Cada gole para não parecer rude. Os outros riam e se lambuzavam. Ele sorria educadamente, limpava os lábios com o guardanapo e esperava autorização para continuar. Um rei criança, mas já com as manias de um monarca de 50 anos. Com o tempo, a corte começou a perceber que ele nunca estava sozinho. Sempre havia um criado, um tutor ou a própria mãe por perto. Não para protegê-lo de perigos externos, mas para garantir que nenhum pensamento livre germinasse. A criança que poderia ter se tornado um líder espontâneo estava sendo podada para crescer como uma planta de estufa. Bonita, mas incapaz de sobreviver ao vento. Essa rotina moldou não só o menino, mas também a percepção que os outros tinham dele. Para alguns, era um prodígio, educado, eloquente, disciplinado. Para outros, era uma marionete, controlada, previsível, sem alma própria. Nenhum desses grupos estava completamente certo, mas também não estavam totalmente errados. E no meio disso tudo, ele começou a sentir algo novo: tédio. Um tédio perigoso, porque o tédio é primo da curiosidade. Começou a observar mais, a ouvir as conversas nos corredores, a fazer perguntas que deixavam os adultos desconfortáveis. Pequenos sinais de que a bolha dourada começava a rachar. A mãe viu esses sinais e não gostou. Então, ela aumentou as regras, apertou o cerco, diminuiu ainda mais as brechas, porque, no mundo dela, o controle era como a respiração. Não se podia relaxar nem por um segundo. E o menino, sem saber, estava sendo empurrado para um destino que não tinha nada de conto de fadas. E foi assim que a infância, que deveria ser um tempo de descobertas, tornou-se um labirinto de armadilhas. E como todo labirinto, ele tinha apenas duas saídas: encontrar o caminho ou nunca sair dele. Quando um reino começa a cheirar mais a pólvora e pão amanhecido do que a flores e incenso, você sabe que algo está errado. As ruas estavam um caos. Mendigos dividindo espaço com mercadores, soldados bebendo em horário de patrulha e padres rezando para que Deus não percebesse o estado da paróquia. Era um cenário tão desorganizado que parecia mais um reality show do que uma monarquia. E no centro de tudo, um rei que mal sabia amarrar as próprias sandálias. Voltemos à praça principal, onde o povo se reunia para ouvir os decretos reais. O arauto subia num palanque, abria o pergaminho e lia ordens que o próprio rei nunca tinha visto. O menino, do alto da varanda do palácio, sorria e acenava como se estivesse entendendo cada palavra. Mas, na verdade, estava mais preocupado com o fato de que o vento quase levava sua coroa. Era uma encenação pública, e todos fingiam acreditar. Dentro do palácio, a bagunça não era menor. Conselheiros discutiam entre si, generais conspiravam, e comerciantes influentes compravam favores com presentes caríssimos. Tudo isso passava diante do rei, como se fosse apenas parte da normalidade. Afinal, ninguém tinha coragem de explicar que o reino estava mais próximo do colapso do que de um banquete de celebração. A mãe, é claro, via vantagem nisso. Um reino em desordem precisava de alguém forte para guiá-lo. E adivinhe quem era essa pessoa na narrativa oficial? Ela mesma. A cada crise aparecia mais nos corredores, mais nas reuniões, mais nas cerimônias. O menino, aos poucos, estava sendo apagado do centro da cena. Era como se o trono tivesse dois ocupantes, mas só um deles estivesse realmente sentado. Enquanto isso, o povo sentia no bolso a instabilidade. Impostos aumentavam, o preço do pão subia, e boatos sobre corrupção corriam soltos. Em tempos assim, as pessoas buscam culpados, e um rei criança era o bode expiatório perfeito. Afinal, nada mais conveniente do que responsabilizar alguém que não pode se defender. E a mãe, em silêncio, deixava essa percepção crescer. Havia também o lado quase cômico da situação. Certa vez, um decreto proibiu jogos de azar, assinado no mesmo dia em que o Salão Real recebia um torneio de dados entre nobres. Ou quando o rei aprovou uma lei sobre comércio de vinho, mas não podia sequer provar a bebida. Essas contradições viraram piada popular, contada nas tavernas com risos amargos e olhares atentos para ver se ninguém importante estava ouvindo. No palácio, as paredes pareciam mais finas. Os rumores se espalhavam rápido. O rei não manda em nada. A mãe governa sozinha.
logo teremos outro monarca. Essas frases ecoavam em cada corredor, e por mais que tentassem esconder do menino, ele captava fragmentos suficientes para começar a ligar os pontos. Não gostou do que descobriu. A tensão aumentava a cada visita de embaixadores estrangeiros. Eles chegavam, olhavam o pequeno rei e, inevitavelmente, direcionavam todas as conversas para a mãe. Era como assistir a um ventríloco recebendo elogios pelo boneco, enquanto o boneco tenta, em vão, abrir a boca por conta própria. Humilhante, se ele tivesse idade suficiente para entender. E no meio de toda essa desordem, as decisões importantes eram tomadas à noite, atrás de portas fechadas, sem a presença do rei. Quando ele perguntava sobre o que havia sido decidido, recebia respostas vagas. Assuntos de Estado, meu filho, nada com que precise se preocupar. Era como viver numa casa em chamas e ser mandado dormir tranquilo porque é só um pouquinho de fumaça. O pior é que a situação externa não ajudava. Guerras nas fronteiras, secas em regiões agrícolas, disputas entre feudos vizinhos. Era o tipo de cenário em que um líder forte poderia se tornar uma lenda, ou desaparecer sem deixar rastro. E adivinhe qual das duas opções era mais conveniente para certas pessoas dentro do palácio? O menino ainda não sabia, mas a combinação de caos e ambição materna formava o coquetel perfeito para uma tragédia anunciada. O reino estava em desordem, e quando a maré sobe desse jeito, sempre existe alguém pronto para empurrar os mais fracos, para se afogarem primeiro. E foi nesse mar turbulento que ele começou a perceber que talvez a sua própria mãe fosse a pessoa segurando a prancha de salvação e decidindo quem merecia subir nela. Ele se sentava à mesa do conselho como um aluno entediado na última aula de sexta-feira. Ao redor, homens e mulheres de títulos pomposos falavam com a solenidade de quem está decidindo o destino do mundo. E, em certo sentido, estavam. Só que o mundo que importava para eles era o próprio. O rei, tão pequeno que quase desaparecia atrás da mesa, era apenas o ornamento vivo que justificava cada intriga. Voltemos àquela sala abafada, com mapas espalhados, velas derretendo e olhares cruzando como espadas invisíveis. Os conselheiros se dividiam em dois tipos: os que fingiam servir ao rei e os que nem se davam ao trabalho de fingir. Ambos eram igualmente perigosos. A diferença é que uns te apunhalavam pelas costas, e outros preferiam fazer isso enquanto você assistia. Havia o duque de expressão pétrea, que falava sempre no plural majestático. Nós acreditamos que... como se ele fosse o próprio reino. Tinha também o bispo, com mãos sempre escondidas sob as mangas, como se guardasse segredos, ou facas. E claro, o general veterano, que via cada problema como algo que podia ser resolvido com mais soldados e menos diplomacia. Esses homens não queriam um rei forte. Queriam um selo real para validar suas decisões. E para isso, nada melhor que um garoto. Fácil de manipular, fácil de convencer, fácil de descartar. O menino assinava documentos sem saber que estava autorizando guerras, impostos abusivos ou alianças perigosas. A mãe supervisionava tudo, mas não para proteger o filho, apenas para garantir que as decisões favorecessem seus próprios planos. O mais cruel é que, para manter o teatro, davam ao rei pequenas vitórias simbólicas. Escolher o prato do banquete, aprovar o desfile de primavera, decidir a cor dos estandartes. Era como dar um brinquedo para uma criança enquanto você vende a casa dela pelas costas. Ele sorria, acreditando que governava, enquanto o reino seguia outro rumo. Às vezes, no entanto, ele ousava questionar. Por que vamos aumentar o imposto se o povo já está reclamando? Silêncio. Olhares entre os conselheiros. A mãe intervinha com aquele tom doce que soava como um beijo. E uma mordaça. Meu filho, há coisas que só os mais experientes podem entender. E assim, o assunto morria antes mesmo de começar. Nos corredores, o conselho agia como se fosse o verdadeiro governo. Visitavam feudos, negociavam tratados, arrecadavam doações, que misteriosamente desapareciam antes de chegar ao tesouro real. E qualquer tentativa do menino de se envolver era vista como uma intromissão inconveniente. Era como se o próprio trono fosse cercado por um muro invisível, e ele estivesse do lado de fora. O pior era a sensação de isolamento. A cada reunião, ele percebia que os rostos à mesa não eram amigos nem aliados. Eram carcereiros disfarçados, mantendo-o preso a uma rotina que o mantinha longe das decisões importantes.
A mãe, sempre presente, não apenas permitia isso, orquestrava. Afinal, quanto mais isolado o filho, mais dependente dela ele ficava. Esse círculo de poder funcionava como uma alcateia. De dia, pareciam coordenados, trabalhando juntos. Mas à noite, cada um conspirava por conta própria, afiando as garras para a próxima oportunidade de avançar. E o menino, sem perceber, era a presa que todos estavam esperando enfraquecer. Foi nesse ambiente sufocante que ele começou a compreender, ainda que de forma confusa, que algo estava profundamente errado, que talvez o trono que herdara não fosse seu de verdade, que talvez, no jogo de poder que acontecia à sua volta, ele fosse apenas uma peça descartável. Mas ainda não sabia quão perto estava de ser removido do tabuleiro. E enquanto ele tentava entender as regras desse jogo cruel, alguém muito próximo, mais próximo do que ele podia imaginar, já se preparava para derrubar a peça mais frágil do tabuleiro. Foi numa noite aparentemente comum que o jogo mudou de vez. O salão estava silencioso, o som das tochas queimando era o único a preencher o ar. A mãe caminhava sozinha, seu vestido arrastando como se varresse segredos pelo chão. Não era a primeira vez que pensava naquilo, mas era a primeira vez que pensava seriamente. O filho não seria mais uma chave para o poder, seria o obstáculo. E obstáculos, no mundo dela, não viviam muito tempo. Voltemos ao dia que antecedeu essa decisão. O menino, já um pouco mais velho, começou a mostrar sinais perigosos. Perigosos para ela, claro. Ele falava mais nos conselhos, fazia perguntas afiadas e até discordava em público de certas ordens da mãe. Pequenas rebeldias que, para qualquer família normal, seriam apenas parte do crescimento. Mas em um palácio, eram sinais de que a marionete estava cortando os fios. A mãe observava cada gesto dele com um olhar clínico. Quando o via sorrir para aliados improváveis, ela não via simpatia, via conspiração. Quando ele passava tempo demais com generais jovens, não via amizade, via ameaça. E aos poucos, começou a listar riscos, como quem faz um inventário antes de uma grande mudança. O filho não estava mais sob controle o tempo todo, e para ela, isso era inaceitável. Havia ainda outro fator. O conselho começava a murmurar. Alguns sugeriam que o rei deveria assumir mais responsabilidades. Outros insinuavam que talvez fosse hora da mãe recuar, para que ele governasse de fato. E, no universo político, um recuo desses podia ser tão fatal quanto um golpe de espada. Ela não esperou para ver até onde iria. Assim, as conversas dela mudaram. Passaram de planos para o reino a conversas mais pessoais. Chamava criados de confiança, sondava médicos da corte, perguntava sobre ervas raras e poções para acalmar a febre. Tudo com a sutileza de quem prepara um chá, e não um enredo de assassinato. Mas, nos bastidores, a receita já estava sendo escrita. O mais inquietante é que ela não parecia nervosa. Ao contrário, ficava mais serena a cada passo do plano, como se tivesse encontrado, finalmente, a solução para um problema que a incomodava há anos. E talvez essa seja a parte mais sombria. Não havia ódio no que ela fazia, apenas cálculo frio. No xadrez dela, a peça precisava sair do tabuleiro. E ponto. O menino, claro, não percebia nada. Continuava frequentando banquetes, estudando com seus tutores, rindo nos jardins. Se notava algo diferente na mãe, era apenas que ela parecia mais atenta, mais presente, mais carinhosa. Um carinho que, ironicamente, crescia na mesma medida que sua sentença se aproximava. A mãe começou a escolher eventos cuidadosamente. Convites para visitas estrangeiras, reuniões políticas, festas públicas, tudo com um propósito oculto. O objetivo era criar um cenário perfeito para a última vez que ele apareceria diante do povo. Um momento de glória para o menino, que se tornaria sua despedida. Nos bastidores, ela fez alianças silenciosas. Alguns conselheiros sabiam, outros apenas desconfiavam. E como sempre acontece nesses jogos, ninguém denunciou. Porque na corte, se você não é o caçador, é a caça. E todos preferiam estar ao lado de quem parecia ter a mira mais precisa. Cada detalhe era calculado. O clima da estação, o prato principal do banquete, o vinho a ser servido, o médico de plantão. Até o músico escolhido para tocar naquela noite tinha sua função no script. O evento não seria apenas um jantar, seria o palco de um ato final perfeitamente encenado.
E quando ela terminou de costurar esse plano invisível, sorriu. Não um sorriso de mãe orgulhosa, mas o sorriso de quem sabe que, em breve, não precisará mais compartilhar o trono com ninguém, nem mesmo com o próprio sangue. O salão estava iluminado como se fosse receber um casamento real. Velas alinhadas em candelabros de prata, tapeçarias recém-lavadas, músicos afinando instrumentos. Mas não era um casamento. Era o aniversário do rei. Um menino que ainda colecionava moedas e histórias estava prestes a protagonizar a última festa da sua vida. Ninguém sabia, exceto quem organizou o evento com precisão cirúrgica. Voltemos às preparações. Durante semanas, mensageiros correram pelos feudos, convidando nobres, generais e diplomatas. A mãe queria que todos estivessem presentes, não só para celebrar, mas para testemunhar. O que exatamente? Isso só ela sabia, e como boa estrategista, não deixava pistas. O sorriso dela nos corredores parecia de orgulho, mas tinha algo de ensaio para um funeral. No dia, a cozinha fervia. Panelas borbulhando, facas afiadas, cheiros que se misturavam numa sinfonia de gula. Entre carnes assadas e tortas de frutas, havia um item especial na lista: um cálice. Não um cálice qualquer, mas o cálice que seria colocado diante do rei no momento certo. Um detalhe tão pequeno que se perderia no brilho do ouro e na distração da festa. O menino estava radiante. Vestia roupas novas, coroa polida, e exibia aquele sorriso tímido de quem não gosta de multidões, mas sabe que todos esperam um gesto real. Recebia abraços, cumprimentos, presentes caros demais para alguém que ainda gostava de brincar de guerra com peças de xadrez. Ele acreditava que aquele dia era sobre ele. E de certa forma, era. Os convidados bebiam e conversavam, trocando fofocas sobre política e alianças. Entre risos e brindes, ninguém notava a atenção obsessiva da mãe. Ela observava cada passo do filho, cada gole que ele dava, cada prato que lhe era servido. Seu olhar seguia o cálice como se fosse um personagem próprio, com papel principal na peça que ela havia escrito. O ponto alto da noite chegou quando a orquestra diminuiu o volume e todos levantaram as taças para brindar ao jovem rei. O cálice dele brilhava mais que os outros, uma peça lindamente trabalhada que parecia saída de um conto de fadas. E, como em todo bom conto sombrio, o brilho era apenas o disfarce do perigo. Ele bebeu. Um gole tímido no início, depois outro, incentivado pelos aplausos e gritos de "Viva o Rei!". O sabor era adocicado, diferente dos vinhos que já havia provado em outros eventos. Talvez pensasse que era um presente especial. Talvez não pensasse em nada. Crianças não costumam desconfiar de quem mais amam. Enquanto ele ria de alguma piada contada por um duque, a mãe manteve o olhar fixo. Não no sorriso, mas nas mãos dele, no ritmo com que pousava o cálice de volta à mesa. Como quem acompanha uma contagem regressiva silenciosa. O veneno, claro, não agiria imediatamente. Seria lento, sutil, quase imperceptível. O suficiente para que ninguém associasse aquele momento. A festa continuou. Danças, músicas, conversas. O menino participava, mas começava a sentir algo estranho. Talvez fosse o calor das velas, o peso da coroa, ou, embora ele não soubesse, a primeira sombra de um sintoma que mudaria tudo. A mãe, como sempre, estava perto. Não para ajudá-lo, mas para garantir que a cena seguisse o roteiro. Alguns convidados notaram que o rei parecia mais pálido, mas atribuíram a timidez ou cansaço. Afinal, um garoto no meio de tanta formalidade poderia se sentir sobrecarregado. O que ninguém imaginava é que cada passo dele naquela noite era mais um no caminho para um quarto trancado e um silêncio definitivo. E assim, a festa que começou como um espetáculo de luzes e música já carregava, invisível, o peso de um desfecho trágico. Um desfecho que, ironicamente, todos celebrariam sem saber. O riso dele morreu antes da música. Uma pontada súbita no estômago o fez se curvar levemente, disfarçando com um gole de água. Os músicos continuavam tocando, as damas continuavam dançando, e ninguém percebeu que o pequeno rei havia perdido o brilho nos olhos. Ninguém, exceto ela. A mãe viu o exato momento em que o veneno começou a dançar dentro dele. Voltemos à mesa. O prato de sobremesa ainda estava intacto quando o menino sentiu um calor estranho subir pelo pescoço.
Tentou endireitar a postura, mas o corpo parecia mais pesado. Os convidados o chamavam para brindar novamente. E ele acenava com um sorriso automático, sem a mesma energia de antes. O mundo à sua volta continuava girando no ritmo da festa, mas para ele, tudo começava a desacelerar. A mãe, com a serenidade de uma atriz veterana, colocou a mão sobre o ombro dele, como quem oferece apoio. Para os outros, era um gesto carinhoso. Para ela, era a confirmação de que o tempo estava correndo como planejado. O toque servia para medir a temperatura, a rigidez, a reação. Cada sinal era um capítulo avançando no livro que só ela lia. Ele tentou se levantar para conversar com um embaixador, mas as pernas falharam no segundo passo. Disfarçou, apoiando-se na cadeira, riu de si mesmo e seguiu como se nada tivesse acontecido. Crianças caem o tempo todo. Ninguém suspeita de veneno quando o alvo ainda consegue sorrir. Mas aquela não era uma queda comum, e ela sabia disso. Alguns convidados começaram a cochichar. Um barão comentou que o menino parecia cansado. Uma condessa sugeriu que era apenas a emoção do dia. E como sempre, a mãe foi rápida na resposta. É só um pouco de calor. Ele ficará bem. Uma frase simples, capaz de encerrar qualquer suspeita antes que ela nascesse. O rei voltou ao trono improvisado no centro do salão, mas já não participava das conversas. O suor surgia na testa, discreto, mas perceptível para quem estivesse perto. Ele olhava ao redor como se procurasse algo para se apoiar, mas não sabia no que. O ar parecia mais pesado, e o som mais distante. A mãe inclinou-se para falar algo ao ouvido dele. Um elogio? Um conselho? Ou apenas um lembrete sussurrado de que tudo estava indo exatamente como deveria? Ele assentiu, mas não parecia registrar o que ouvira. Os olhos buscavam um ponto fixo, como se o próprio corpo estivesse tentando ancorar-se contra uma maré invisível. Na mesa, o cálice permanecia ao lado dele, com o líquido pela metade. Ninguém ousava tocá-lo, não por respeito, mas porque todos sabiam que a taça do rei era intocável. O irônico é que, naquela noite, era verdade, intocável e mortal. A música foi retomada, mas o menino já não a ouvia como antes. O som parecia distante, abafado, como se viesse de trás de uma porta fechada. O riso dos convidados se misturava ao próprio batimento acelerado. E por um instante, ele pensou que poderia simplesmente desmaiar no meio do salão. A mãe, sempre próxima, sussurrou que talvez fosse melhor ele descansar um pouco. A sugestão soava como proteção, mas na verdade era o próximo passo do roteiro. O palácio inteiro podia estar cheio de gente, mas o destino dele só precisava de um quarto trancado e silêncio. E assim, com passos vacilantes, ele começou a se afastar da própria festa. Não sabia que também se afastava da própria vida. O corredor parecia mais longo naquela noite. Cada passo ecoava como se o palácio estivesse vazio, mesmo com a festa ainda viva nas salas ao lado. 2 criados acompanharam o pequeno rei, mas nenhum deles ousou olhar nos olhos dele. Era como escoltar alguém que já não pertence ao mundo dos vivos, embora o corpo ainda insista em respirar. E lá no fim, a porta do quarto o aguardava. Não como abrigo, mas como jaula. Voltemos ao instante em que a mãe tomou a decisão final. Ela sabia que não podia deixá-lo à vista por muito tempo, não enquanto os sintomas se agravavam. Uma criança fraca no trono poderia gerar compaixão. E compaixão era perigosa. Bastava um aliado verdadeiro para estragar tudo. Então, isolá-lo era mais do que proteção. Era controle total da narrativa. O quarto era grande, mas frio. Tapeçarias escondiam o eco das paredes de pedra. E a lareira crepitava com um fogo que parecia mais decorativo do que útil. No centro, a cama real o aguardava, coberta por lençóis bordados que mais lembravam mortalha do que conforto. Ele se deitou sem protestar, como se o corpo entendesse que resistir seria inútil. Os criados se retiraram em silêncio, deixando apenas um médico da confiança da mãe. Confiança era a palavra que ela usava, mas todos sabiam que significava lealdade comprada. O homem examinou o menino com gestos lentos, anotando mentalmente cada sintoma, e então fez o que todo médico pago para mentir faz. Disse que era apenas uma febre passageira. A mãe entrou em seguida, fechando a porta atrás de si com um clique que ecoou mais alto que qualquer música da festa. Sentou-se ao lado da cama, segurou a mão do filho e sorriu.
Para qualquer espectador, era a imagem perfeita de afeto. Para ela, era o último teste. Medir se ele ainda tinha forças para resistir. Ele tentou falar, mas a voz saiu fraca, quase um sussurro. Pedia água, talvez conforto, talvez apenas companhia. Ela ajeitou os travesseiros, passou a mão pelos cabelos dele e garantiu que tudo ficaria bem. Uma mentira dita com a suavidade de uma prece. Ele acreditou, porque crianças acreditam. Lá fora, o som da festa continuava distante. Risos, brindes, passos apressados de criados servindo vinho. Dentro do quarto, o tempo parecia desacelerar. O ar estava pesado, carregado de algo que não era apenas calor de lareira. Era como se as paredes soubessem que testemunhavam um crime e preferissem não fazer barulho. O menino fechava os olhos com mais frequência, como se cada piscada demorasse mais para abrir. Ela observava, paciente, como quem espera o pôr do sol. O silêncio era quebrado apenas pelo estalar da madeira queimando, e de vez em quando, pelo suspiro dele. Um som frágil, mas que ainda insistia em existir. A porta permaneceu trancada, e cada pessoa que se aproximava era barrada. Ele precisa descansar, dizia ela. Ninguém ousava questionar. E assim, o isolamento se tornava tão absoluto que, mesmo estando dentro do palácio, o rei poderia muito bem estar a milhas de distância. O médico retornava de tempos em tempos, apenas para confirmar o que ela já sabia. Não havia pressa. O veneno cumpria seu papel com a paciência de quem entende que a vitória é mais doce quando se prolonga a espera. E naquela noite, o quarto deixou de ser apenas um aposento real. Tornou-se o teatro silencioso onde se encenava o ato final de um reinado curto demais para ser lembrado, e cruel demais para ser esquecido. Ele acordou no meio da madrugada, sem saber se estava com frio ou calor. A coroa já não estava sobre a cabeça, mas o peso dela ainda parecia prensar seu peito. A lareira queimava como antes, mas o ar parecia mais gelado. Ao lado da cama, sentada na penumbra, a mãe observava, não como uma cuidadora, mas como uma sentinela que espera o momento exato para fechar o portão. Voltemos algumas horas antes. O médico havia trazido uma infusão para acalmar os sintomas. O líquido tinha um aroma adocicado, quase agradável, mas escondia um amargor que se revelava apenas no final. O menino bebeu sem questionar, como quem confia no remédio que lhe dão. E desde então, a sonolência parecia crescer como um nevoeiro, apagando pouco a pouco o mundo à sua volta. Do lado de fora, a festa havia terminado. O palácio estava mais silencioso que um mosteiro à meia-noite. Apenas passos ocasionais ecoavam pelos corredores, e cada um parecia mais distante que o anterior. Dentro do quarto, a mãe se movia pouco, como se tivesse medo de interromper algo, ou como se quisesse que nada mudasse até o final. Ele tentou falar. As palavras saíam arrastadas, misturando lembranças de infância com frases sem sentido. Em alguns momentos, parecia voltar a ser o garoto que pedia para brincar no pátio. Em outros, olhava para ela como um rei que precisava de respostas. Mas a única resposta que recebia era um afago na mão e um shh suave, como quem embala um bebê para dormir. O fogo lançava sombras nas paredes, e uma delas, projetada pelo corpo da mãe, parecia maior e mais ameaçadora que todas as outras. Não havia pressa em seus movimentos. Ela estava onde queria estar, no momento que havia escolhido. O resto do mundo poderia esperar. As horas passavam e o quarto se tornava mais sufocante. O menino respirava de forma irregular, às vezes com pausas longas o bastante para que ela se inclinasse, como se fosse verificar, ou apenas confirmar. O rosto dele perdia a cor, mas ainda havia um brilho nos olhos. O último resquício de vida que resistia. A mãe se levantou apenas uma vez, para fechar ainda mais as cortinas. O luar não deveria entrar ali. Não queria testemunhas, nem mesmo as estrelas. Quando voltou a sentar, ajeitou a coberta sobre ele, e por um instante, seu semblante pareceu hesitar, mas durou pouco. A decisão já havia sido tomada dias atrás. O menino murmurou algo que ela não entendeu completamente, ou talvez não quisesse entender. Um pedido, uma lembrança, ou apenas o nome de alguém. Ela respondeu com um beijo na testa, frio como pedra molhada, e então recostou-se, observando-o como quem aguarda o final de uma música.
o silêncio foi crescendo. O crepitar da lareira já não se destacava, e o som da respiração dele se tornava cada vez mais raro. A mãe permanecia ali, imóvel, com a mesma expressão que teria ao assistir a um espetáculo cuidadosamente ensaiado. Quando finalmente o quarto ficou sem o som da vida, ela não chorou, não gritou. Apenas ajeitou a coberta, como se ele estivesse dormindo, e levantou-se com a serenidade de quem termina um trabalho bem feito. E assim, a última noite dele foi também a primeira em que o reino realmente ficou sob o comando dela. Sem rivais, sem herdeiros, sem nada que a impedisse de ser, oficialmente, a única soberana. O sol mal tinha subido quando os sinos começaram a dobrar. Um som grave, lento, calculado para pesar no peito de quem ouvia. Nas ruas, as pessoas paravam o que estavam fazendo para ouvir. Nos campos, os trabalhadores levantavam a cabeça, já sabendo que aquele som nunca trazia boas notícias. No palácio, no entanto, o eco dos sinos era apenas mais um ato cuidadosamente ensaiado. Voltemos ao corredor central, onde o arauto real, vestido com sua túnica mais solene, segurava um pergaminho lacrado. A mãe estava ao lado, vestindo luto completo, um preto tão profundo que parecia engolir a luz ao redor. Os olhos, levemente vermelhos, eram a medida exata entre dor e dignidade. Cada detalhe do figurino e da postura fora pensado para criar a imagem da viúva que agora também era mãe de luto. O arauto leu o comunicado diante da corte reunida. O rei, nosso amado e jovem soberano, faleceu nesta madrugada, levado por uma febre súbita e cruel. As palavras eram doces e fúnebres ao mesmo tempo, escolhidas para arrancar lágrimas, não perguntas. O texto falava de bravura, de pureza, de um destino interrompido pelos desígnios de Deus. Nada, absolutamente nada, sobre veneno ou intriga. Os nobres abaixaram a cabeça. Alguns estavam genuinamente abalados, outros apenas fingiam. Todos, no entanto, entendiam que aquele anúncio também encerrava qualquer debate sobre quem governaria a partir dali. A mãe não precisava declarar. O trono, agora, era só dela. Enquanto isso, do lado de fora, o povo reagia de forma desigual. Havia quem chorasse, quem murmurasse orações e quem simplesmente seguisse a vida. Para muitos, um rei que nunca governou de fato não deixava um vazio real. Para outros, a morte de uma criança, fosse ela rei ou mendigo, era motivo suficiente para lamentar. Dentro do palácio, os criados espalhavam flores brancas pelo salão principal. O corpo do menino seria velado ali para que todos pudessem prestar respeito. Ou, pelo menos, para que todos pudessem ser vistos prestando respeito. A mãe sabia que funerais eram mais sobre política do que sobre despedidas. No centro da sala, o pequeno caixão foi colocado sobre uma plataforma coberta de veludo vermelho. A coroa repousava sobre a tampa fechada, um símbolo perfeito para um reinado que nunca se abriu de verdade. Ao redor, tochas queimavam, criando sombras que dançavam nas paredes como se contassem a história que ninguém ousava narrar. A mãe se aproximou, ajoelhou-se e apoiou a mão sobre o caixão. As lágrimas, se existiam, não eram visíveis, mas o silêncio que seguiu foi tão denso que todos prenderam a respiração. Era o momento em que a imagem da mãe enlutada se gravava na mente do reino inteiro. Uma imagem que ela sabia manipular melhor do que qualquer discurso. Nos cantos, diplomatas estrangeiros observavam tudo. Alguns tomavam notas mentais, outros trocavam olhares de desconfiança. Mas ninguém diria nada. Não oficialmente. Em política, a verdade só importa quando convém. E naquele dia, não convinha a ninguém. Quando a cerimônia terminou, a mãe levantou-se e olhou para o trono vazio. Por um instante, seu semblante foi indecifrável. Dor, alívio, vitória. Talvez todos ao mesmo tempo. O que importava é que, dali em diante, não haveria mais obstáculos entre ela e o poder absoluto. E assim, o anúncio oficial não apenas selou o destino do rei, mas também legitimou, diante de todos, a ascensão da única pessoa que nunca precisou de coroação para governar. O trono nunca pareceu tão grande e, ao mesmo tempo, tão confortável. Pela primeira vez, não havia um corpo pequeno tentando equilibrar a coroa, nem um olhar infantil perdido entre mapas e decretos. Agora, quem ocupava aquele assento sabia exatamente o que queria e como manter. A mãe do rei estava finalmente no lugar que sempre foi seu, mesmo antes de sentar nele.
Voltemos à manhã seguinte ao funeral. A sala do trono estava silenciosa, exceto pelo som das botas dos guardas alinhados. Não havia pressa, apenas a sensação de que tudo já estava decidido. Ela entrou devagar, permitindo que cada passo ecoasse como um anúncio não verbal de sua autoridade. Não precisava de coroação, bastava sentar. E sentou. Os conselheiros estavam lá, dispostos como sempre, mas com expressões diferentes. Alguns olhavam para ela com respeito, outros com medo, e um ou outro com aquela mistura perigosa de ambos. Ela o saudou com um aceno mínimo, o tipo de gesto que diz: agora as regras são minhas. Nenhum deles ousou falar primeiro. O primeiro decreto saiu poucas horas depois. Assinado com sua caligrafia firme, alterava o funcionamento do conselho e concentrava mais poderes na figura da regente. Ou melhor, da soberana. Foi vendido ao povo como uma medida para garantir estabilidade após a tragédia. Na prática, era o fechamento de todas as portas para qualquer contestação. Ela também sabia jogar com a opinião pública. Continuava aparecendo em público vestindo preto, como se o luto fosse perpétuo. Essa imagem de dor combinada com firmeza era irresistível para um povo que, no fundo, queria acreditar que ela governava por necessidade, não por ambição. A máscara de mãe enlutada continuava funcionando como escudo perfeito. Dentro do palácio, os ajustes eram mais bruscos. Criados foram trocados, aliados recompensados, inimigos discretamente afastados. Tudo sob o manto da reorganização necessária em tempos de luto. Na corte, todos sabiam que esse era o momento mais perigoso para contrariá-la, porque não havia mais nada que ela temesse perder. O trono, antes símbolo de fragilidade quando ocupado pelo filho, agora era o palco de uma presença sólida. Cada audiência era conduzida com precisão. Cada visitante saía com a sensação de que não havia brechas. Se antes o trono parecia um ninho de cobras, agora era uma única cobra, enorme, imóvel, esperando o momento certo para atacar. Os generais, que antes tratavam o rei como um adorno, agora inclinavam-se diante dela com cuidado. A diferença era que, dessa vez, ela entendia cada palavra dos relatórios militares e fazia perguntas afiadas. Não precisava mais esconder sua inteligência atrás de sorrisos maternos. Lá fora, o povo começou a se acostumar. As leis vinham rápido, as decisões eram claras, e as punições, implacáveis. Quem falava demais desaparecia. Quem obedecia, prosperava. Para muitos, era um preço aceitável pela estabilidade. Para outros, era o início de um reinado de medo. Mas nenhum deles ousava dizer isso em voz alta. No fundo, ela sabia que o poder conquistado dessa forma exigia manutenção constante. E, ironicamente, o maior risco não vinha de rivais, mas da memória. Memória de um menino que um dia ocupou o mesmo trono. Por isso, lentamente, começou a apagar vestígios dele do palácio. Retratos retirados, moedas derretidas, histórias reescritas. E assim, a mãe que um dia caminhou pelas sombras agora reinava sob a luz. Uma luz que ela mesma controlava, escolhendo quando brilhar e quando se apagar. Para todos os efeitos, era a rainha. Mas para quem conhecia a história inteira, era apenas a vencedora final de um jogo que começou com um berço e terminou com um caixão. O reino, que antes cambaleava como um bêbado na feira, agora marchava no ritmo que ela ditava. As ruas estavam mais silenciosas, mas não por paz, e sim por cautela. A presença da nova soberana era sentida em cada esquina, como um vento frio que antecede a tempestade. Não havia decreto que não carregasse sua assinatura, nem decisão que não tivesse seu toque. O trono já não era um símbolo, era um comando. Voltemos às primeiras semanas de seu governo. A prioridade dela foi simples: consolidar. Impostos reorganizados, para cima, é claro. E novas taxas inventadas com criatividade digna de poeta. A justificativa era sempre a mesma: reconstrução após a tragédia real. Ninguém ousava perguntar por que a reconstrução custava mais que a própria tragédia. As tropas receberam uniformes novos, mas também ordens mais duras. Guardas passaram a patrulhar não só fronteiras, mas também tavernas e mercados, como se cada vendedor de cebolas pudesse esconder um traidor. E de certo modo, poderia. Afinal, o reino estava cheio de bocas dispostas a contar histórias proibidas. Na corte, as festas mudaram de tom.
continuavam luxuosas, mas agora eram também demonstrações de força. Cada banquete era uma exibição calculada de riqueza e controle, onde cada prato servido lembrava aos convidados que a mesa só estava posta porque ela permitia. Era um espetáculo de opulência, mas também de intimidação. O povo comum sentia a mudança no peso do pão e na leveza da bolsa. Comerciantes pagavam mais para vender, camponeses entregavam mais para plantar. Havia murmúrios, claro, mas sempre ditos em voz baixa, como se as paredes tivessem ouvido. E, no novo reinado, provavelmente tinham. Ela também mexeu na religião. Doou ouro aos templos, garantindo sermões que falavam sobre a rainha escolhida por Deus e o sacrifício inevitável pelo bem maior. Não era fé, era marketing espiritual. E funcionava, porque poucos ousam contrariar uma coroa quando ela vem acompanhada de um crucifixo. A cada nova lei, ela se certificava de que sua imagem fosse fortalecida. Retratos seus começaram a aparecer em praças. Moedas cunhadas com seu rosto circulavam rapidamente, e as crianças nas escolas eram ensinadas a recitar sua genealogia como se fosse oração. Era um culto à personalidade construído com paciência e pedra sobre pedra. No entanto, nem tudo era controle absoluto. Nas sombras, surgiam pequenos grupos de insatisfeitos, nobres preteridos, generais orgulhosos demais, camponeses famintos. Eles não se moviam abertamente, mas estavam lá, esperando uma brecha. E se ela sabia disso, e sabia, mantinha-os sob vigilância constante, como se fossem peças que ela mesma decidisse quando derrubar. Com o tempo, a corte começou a esquecer que havia existido um rei criança. As novas gerações só conheciam a história oficial. Um herdeiro frágil, levado pela doença, e uma mãe forte que assumiu para salvar o reino. Uma mentira elegante, repetida tantas vezes, que até alguns dos cúmplices começaram a acreditar. O trono, agora, não era mais dividido. Era uma extensão dela, de sua voz, suas vontades, seus medos e, principalmente, de sua ambição. E o reino, por mais que murmurasse nas sombras, marchava no compasso que ela escolhia, como um exército de bonecos movidos por fios invisíveis. No fundo, talvez fosse esse o verdadeiro triunfo. Não apenas ter eliminado o obstáculo, mas reescrever toda a história de forma que ninguém ousasse perguntar como ele desapareceu. Com o tempo, a história oficial começou a se desgastar como tinta velha em parede úmida. Nas tavernas, onde a censura bebia menos que os frequentadores, surgiam versões alternativas da morte do rei criança. Algumas eram tão exageradas que pareciam peças de teatro, outras tão precisas que faziam o vinho azedar na boca de quem ouvia. Mas todas tinham algo em comum. Nenhuma acreditava na tal febre súbita, proclamada nos sinos. Voltemos a uma noite chuvosa, numa taverna perto das muralhas. Um trovador, já meio alto, cantava sobre um menino com coroa de ouro e coração envenenado. As rimas eram simples, mas o público ouvia em silêncio, como se cada verso fosse proibido. Quando terminava, as moedas caíam discretamente na sua bolsa, junto com olhares cautelosos para ver se ninguém importante estava por perto. Em feiras distantes, mercadores contavam histórias de um espírito jovem vagando pelos corredores do palácio, batendo nas portas dos criados e chamando pela mãe. Era o tipo de lenda que fazia crianças chorarem e adultos rirem, nervosos. E quanto mais longe do centro do reino, mais coloridas e acusatórias as histórias se tornavam. Alguns diziam que o cálice da morte ainda existia, escondido em algum depósito do palácio. Outros juravam que o médico que atendeu o menino fugira naquela mesma noite, levando consigo um diário que detalhava cada sintoma e cada mentira. O diário nunca foi visto, mas sua suposta existência já era combustível suficiente para manter viva a chama da suspeita. A rainha, porque agora já ninguém a chamava de regente, ignorava oficialmente essas lendas, mas nos bastidores enviava guardas e espiões para abafar boatos. Quanto mais se tentava apagar as histórias, mais elas cresciam. Era como tentar apagar fogo jogando óleo. Nos mercados, as velhas contavam para os netos que o menino tinha sido amaldiçoado e que a mãe não teve escolha a não ser libertá-lo do trono. Uma versão suavizada que, curiosamente, mantinha a imagem dela como figura trágica e inevitável. Mesmo assim, o veneno simbólico continuava circulando.
As histórias variavam no tom, mas todas carregavam o mesmo peso: a ideia de que o poder havia custado sangue inocente. Para uns, isso era motivo de indignação. Para outros, apenas prova de que ela era forte o suficiente para fazer o que precisava ser feito. Em um reino medieval, força e crueldade eram irmãs siamesas. E havia aqueles que juravam ter visto o menino, anos depois, em outras terras. Versões românticas diziam que ele tinha sido salvo por um cavaleiro fiel e vivia escondido, esperando a hora de voltar. Essas histórias eram perigosas, porque heróis ausentes têm o péssimo hábito de se transformar em bandeiras de revolta. A corte, claro, ria dessas lendas na frente dela, mas ninguém ousava apostar contra a possibilidade de que uma faísca pudesse acender algo maior. A memória do rei criança era um fantasma incômodo. Não importava quantos retratos fossem queimados, ele sempre ressurgia na boca de alguém. No fim, a lenda começou a viver por conta própria, como um rio subterrâneo que corre silencioso sob as pedras do palácio. Invisível à luz do dia, mas sempre lá, pronto para reaparecer na primeira rachadura. E a ironia final: quanto mais ela tentava enterrar a história, mais certeza o povo tinha de que era verdadeira. Os anos passaram e, com eles, o rosto da rainha começou a mudar. As linhas finas viraram sulcos, o brilho dos olhos se tornou mais duro, e os cabelos, antes negros como noite sem lua, ganharam fios prateados. Mas havia algo que permanecia inalterado: a ausência completa de arrependimento. Para ela, o passado não era uma ferida, era um degrau. E degraus não se lamentam, se sobem. Voltemos a um jantar de inverno, décadas depois da morte do rei criança. A rainha, jamais lenta nos gestos, ainda comandava a mesa com a mesma autoridade. Ria das histórias, dava ordens, corrigia ministros. Não havia qualquer traço de fragilidade, exceto nos momentos em que o silêncio se alongava demais. Momentos em que, talvez, memórias inconvenientes atravessassem a porta que ela mantinha trancada dentro de si. Alguns diziam que ela falava sozinha à noite. Criados juravam ouvir murmúrios vindos de seus aposentos, como se estivesse conversando com alguém invisível. Para uns, era o peso da solidão. Para outros, a presença do menino que ela libertou do trono. Mas ninguém tinha coragem de perguntar, porque ninguém queria ser a próxima peça a desaparecer do tabuleiro. Nos corredores, os mais antigos ainda se lembravam do funeral, ainda lembravam da expressão dela, fria demais para uma mãe, calculada demais para uma viúva. E esses olhares a seguiam, mesmo décadas depois. Ela não os ignorava, apenas os aceitava como parte do preço que pagara. A cada aniversário da morte do rei criança, cerimônias discretas eram realizadas. Ela comparecia, colocava flores, dizia algumas palavras e saía. Sem lágrimas, sem hesitação. Para o povo, era um ritual de respeito. Para ela, era manutenção de imagem, mais uma peça de um jogo que nunca terminou. As lendas, claro, continuavam vivas. Chegavam aos ouvidos dela distorcidas, exageradas, repletas de detalhes novos. Ela nunca confirmava, nunca negava. Apenas sorria de canto, como quem sabe que a verdade é uma moeda que vale mais quando está escondida. Dentro do palácio, novas gerações de criados surgiam sem conhecer a história completa. Para eles, a rainha era apenas a soberana forte e implacável que sempre governou. Mas para os velhos servos, cada passo dela ecoava como o tilintar de um cálice de ouro. Aquele mesmo cálice que, segundo os sussurros, encerrou um reinado antes mesmo de começar. Com o tempo, a saúde dela começou a declinar. Mas nem assim perdeu o controle. Continuava assinando decretos, convocando conselhos e tomando decisões com a mesma frieza. Para quem via de fora, parecia que ela reinaria para sempre. Para quem sabia da história, parecia que ela tinha medo de deixar o trono. Como se no momento em que saísse dele, alguém finalmente abrisse a porta do passado. Os aliados mais próximos se foram, substituídos por rostos novos, menos leais e mais ambiciosos. Mas nenhum ousava confrontá-la diretamente. O fantasma da criança coroada pairava sobre o palácio, lembrando a todos o que acontece com quem fica no caminho dela. E assim, ela envelheceu sem nunca pedir perdão, sem nunca admitir nada, sem nunca vacilar. O trono e ela tornaram-se uma coisa só. E talvez fosse por isso que o povo dizia que quando ela morresse, o próprio trono se partiria ao meio. Porque no fim,
Mais assustador que uma rainha cruel é uma rainha que não acredita ter sido cruel. Tudo começou com um boato tímido, sussurrado entre criados que varriam o corredor norte do palácio. Você ouviu? Disseram que viram um menino. A princípio, parecia apenas mais uma lenda ressuscitada nas noites de vento forte. Mas à medida que as histórias se repetiam, a coincidência começou a incomodar. Sempre o mesmo detalhe: um garoto com coroa, vestes antigas e um olhar triste demais para um vivo. Voltemos a uma madrugada chuvosa, quando um guarda jurou ter visto a pequena figura parada diante do trono. Não se mexia, não falava. Apenas encarava o assento com a calma de quem sabe que pertence a ele. O soldado piscou, e o menino desapareceu. Não houve passos, não houve porta abrindo. Apenas sumiu, como se tivesse se dissolvido no ar pesado. Outros relatos surgiram. Uma camareira afirmou ter sentido uma mão gelada puxar a barra de seu vestido enquanto arrumava o quarto real. Um escriba disse ter encontrado páginas em branco manchadas de água, ou talvez lágrimas, sobre a mesa da sala do conselho. Nenhum deles tinha coragem de contar diretamente à rainha. Ela, por sua vez, parecia não reagir. Quando as histórias chegavam aos seus ouvidos, sorria de forma quase imperceptível e mudava de assunto. Mas os mais atentos juravam que, por um instante, seu olhar ficava distante, como se fosse puxado para um lugar que ela tentava evitar há décadas. O fantasma, se é que era um, não parecia hostil. Não gritava, não derrubava objetos, não ameaçava ninguém. Sua presença era silenciosa, quase melancólica, como se quisesse apenas ser visto ou lembrado. O problema é que, em um palácio cheio de pecados, até o silêncio pode ser uma acusação. Com o tempo, os avistamentos se tornaram mais específicos. Sempre ao entardecer, sempre perto das alas mais antigas, sempre com a coroa ligeiramente torta na cabeça. E, segundo alguns, com um cálice na mão. Esse detalhe, claro, era suficiente para gelar o sangue de quem conhecia a verdadeira história. Alguns criados começaram a evitar certos corredores. Outros, supersticiosos, deixavam pedaços de pão ou flores brancas em cantos discretos, como oferendas. Era a maneira deles de pedir que o menino continuasse, tranquilo, porque ninguém queria descobrir o que aconteceria se ele deixasse de ser. A corte, oficialmente, ignorava os rumores, mas, nas reuniões, era impossível não notar os olhares rápidos que se trocavam sempre que o vento fechava uma porta sozinho, ou uma vela se apagava sem explicação. O fantasma do rei criança não precisava aparecer para ser lembrado. Sua ausência já era presença suficiente. Alguns diziam que ele só se mostrava para quem tinha culpa no cartório, que cada aparição era um aviso, uma cobrança silenciosa. Outros acreditavam que ele buscava proteção, como se ainda fosse possível salvá-lo. Ambas as teorias eram igualmente incômodas para quem morava no palácio. E numa noite de inverno, um boato mais ousado se espalhou. A rainha, já velha e fraca, teria sido vista falando sozinha no salão do trono. "Meu filho", teria dito, "não me olhe assim." Mas ninguém confirmou. E ninguém quis confirmar. Algumas histórias são mais seguras quando permanecem sussurros. Se era real ou apenas fruto de culpas mal enterradas, ninguém sabia. Mas uma coisa era certa: o trono não estava tão vazio quanto parecia. A morte da rainha chegou numa madrugada silenciosa, sem aviso e sem testemunhas. Encontraram-na no salão do trono, caída aos pés da cadeira que passara a vida inteira protegendo. O rosto estava sereno, como se tivesse visto algo, ou alguém, antes de partir. Alguns juravam que a coroa caída ao lado tinha pequenas marcas, como dedos infantis. Voltemos aos dias anteriores. Ela estava mais reclusa, recusando banquetes, evitando audiências longas. Não era doença, era outra coisa. Criados disseram que, por mais de uma vez, a viram olhando fixamente para um ponto vazio da sala, com os lábios tremendo, como se conversasse em silêncio, e sempre ao entardecer, quando as sombras se alongavam sobre o trono. O funeral foi grandioso, digno de uma soberana que governou por décadas. Sinistros dobraram como no dia da morte do filho, e o povo veio em peso para se despedir. Muitos choravam, outros apenas observavam. E como sempre, a política estava presente. Discursos exaltavam sua força, seu legado, e convenientemente esqueciam o início de tudo. No entanto,
Havia algo estranho na cerimônia. Entre a multidão, alguns afirmaram ver uma criança, de vestes reais, parada na entrada do salão. Ela não se movia, não piscava, não sorria. E quando olharam de novo, já não estava lá. Ninguém teve coragem de comentar em voz alta, mas os olhares trocados diziam o suficiente. O trono ficou vazio, aguardando um novo ocupante. Mas havia um desconforto no ar, como se aquele assento carregasse um peso invisível. Uma história que não estava escrita em pergaminhos, mas gravada nas paredes, nas pedras e na memória de quem ousava lembrar. As lendas voltaram com força. Agora, não havia mais quem tentasse abafá-las. E quanto mais eram contadas, mais detalhes surgiam. O cálice, o quarto trancado, o sorriso da mãe na noite fatal. Era como se, com a morte dela, o próprio reino tivesse decidido abrir as janelas e deixar entrar o vento gelado da verdade. Nas noites de tempestade, guardas juravam ouvir passos leves nos corredores, sempre em direção ao trono. Às vezes, o som parava abruptamente. Outras, seguia até o eco de um objeto pousando no assento. Nenhum deles tinha coragem de verificar, e quem tentava, não voltava com o mesmo olhar. Os mais velhos diziam que o rei criança, finalmente, estava onde queria, próximo ao trono, mas livre para decidir quem merecia sentar nele. Não era um espírito vingativo, mas também não era um guardião benevolente. Era apenas a presença constante de uma história que o reino nunca conseguiu enterrar de verdade. Com o tempo, o trono passou a ser evitado à noite. Cerimônias eram realizadas apenas de dia, e a sala permanecia fechada ao pôr do sol. Era como se todos soubessem que, quando as sombras entram, o trono não pertence mais aos vivos. O reino seguiu em frente, como sempre segue. Novos governantes vieram, novas guerras, novos tratados. Mas em cada geração, alguém inevitavelmente perguntava: "Você já ouviu a história da criança coroada e morta pela própria mãe?" E a resposta nunca vinha sem um arrepio. E agora, eu quero que você me diga nos comentários: se fosse você, sentado naquele trono, você teria coragem de ficar sozinho lá depois do pôr do sol? Algumas coroas brilham tanto que cegam quem as usa. Alguns tronos são tão frios que congelam qualquer afeto que se sente sentado neles. E alguns reinados nunca chegam a existir. No final, o menino que nasceu para governar foi lembrado não por suas leis, mas pelo silêncio que o levou. A mãe que jurou protegê-lo governou até o último suspiro, mas jamais conseguiu apagar as sombras que rondavam seu trono. Porque, em certas histórias, o verdadeiro herdeiro não é o sangue, é o fantasma. Se essa história te deixou com aquele arrepio na nuca, deixa o like para ela alcançar mais gente e se inscreve no canal para não perder as próximas. E agora me conta nos comentários: você acha que o fantasma do rei criança realmente existe? Ou é só a consciência da mãe vagando pelos corredores?